Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses fica depois de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses. Aí o próximo é Colossenses, capítulo 3, que fica depois do capítulo 1 e 2, facilitar para os irmãos aí. Capítulo 3, versos 18 a seguir. Fala de instruções, ou fala dos deveres domésticos. O 18 diz assim: vós mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Ali diz, e não as, ou amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Talvez alguma da versão bíblica que está na sua mão diga, e não as trateis com aspereza de palavras, não é? Em outra, traduzindo isso, e não a trateis com ignorância. Vós maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas, não as maltrateis. Graças a Deus que aqui tem um monte de marido que são tudo abençoado, que só trata a sua esposa com carinho, em mansidão, não é? Graças a Deus. Então, queridos, o versículo seguinte vai dizer, 20, vós pais, não irriteis, ou 20, né? Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois para Deus não há acepção de pessoas. Essa última parte aqui do 22, que fala de vós servos, Paulo está escrevendo para a igreja que estava localizada na cidade de Colossos. E naquela época, não é, 2000 anos atrás, as famílias tinham os servos, né, escravos. E Paulo aqui está instruindo aos integrantes da família como se tratarem ou como se relacionarem entre si, não é? E nós estamos hoje então falando dos deveres domésticos, segundo orientação bíblica. E hoje eu quero me ater, estar aqui fixo no versículo de número 19, que diz, vós maridos, amai vossas esposas e não as trateis com ignorância, e não as trateis com aspereza de palavras. Nós estamos em meio a uma pandemia que foi decretada pela OMS desde o início de março, e a notícia que nós temos, o noticiário, as estatísticas dão conta que durante a pandemia cresceu assustadoramente o número de denúncias de violência doméstica. O número de denúncias de violência doméstica durante a pandemia quase que triplicou. Isso por uma razão muito simples.
Antes da pandemia, marido e mulher, na sua grande maioria, ficavam menos tempos juntos. Ele no seu trabalho, às vezes o dia todo, ela nos seus afazeres domésticos ou também laborais, outros, e estavam distantes, se encontravam pouco. Filhos também, ia para a creche, ia para a escola, às vezes passava o dia todo os pais longe dos filhos. E com essa questão da pandemia, isolamento, teletrabalho, home office, agora todo mundo em casa, todo mundo junto, e os pais parece que não estavam preparados para esse momento, ou nunca tiveram esse momento, né? Uns desacostumaram desse momento, outros nunca tinham vivido esse momento de estar todo mundo junto dentro de casa. A pandemia, ninguém viveu isso na nossa geração. E acontece que muitas famílias, em muitos lares, a administração desse problema não foi possível. E aí, muita confusão, muito conflito, muita guerra, muita violência doméstica. Eu falei hoje, pastor Wesley, que aqui na igreja, nesse tempo, nós atendemos famílias, mães, mulheres, que trouxeram problemas para a gente, de maridos que as estavam maltratando, que as estavam espancando, que as estavam torturando psicologicamente, que elas já não aguentavam mais. Pastor, o que eu faço? E aí, queridos, se nós nos atentássemos para o que a Bíblia Sagrada nos ensina, a gente não precisava estar passando por isso. Eu não precisava estar falando uma palavra dessa. E esta é uma palavra que está relacionada com a família, e a gente, ao menos 2 vezes no semestre, tem que falar desse assunto na igreja, assuntos familiares, porque muito embora nós já saibamos disso, parece que cai no esquecimento, e as coisas vão se repetindo, e olha, que vem se repetindo há muito tempo, olha, desde esse tempo aqui, tem mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos que foram escritas essas palavras de Paulo, mas Paulo já estava lá falando, e não era só em Colossos. Para a igreja de Éfeso, Paulo dá as mesmas recomendações. Para as outras igrejas, as recomendações eram as mesmas. Em todo lugar estava acontecendo a mesma coisa. O tempo foi passando e isso veio se perpetuando e chegou até a gente aqui no nosso século. E aí, queridos, vós maridos, amai vossas esposas, não vos irriteis contra elas, não as maltrateis. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas ou de famílias que vivem em pé de guerra o dia todo, todos os dias. Eu falei aqui cedo que uma pesquisa, não já de algum tempo, do Instituto Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, uma pesquisa realizada nesse sentido deu conta que 40% das denúncias de violência doméstica contra a mulher acontece com famílias evangélicas, com famílias cristãs que frequentam uma igreja. Isso é assustador. Isso é assustador. Isso chega a ser inadmissível. Lá fora já não se admite, mas para alguém que conhece a palavra de Deus, para alguém que serve a Deus, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que vem a um culto, que ouve uma ministração, que lê um livro relacionado a esse assunto, continuar cometendo o mesmo erro sempre, inadmissível uma situação dessa. Inadmissível. E aí, irmãos, muitas pessoas chegam aqui como que se o pastor fosse resolver muitas mulheres chegam aqui como se o pastor tivesse que resolver o problema. Pastor, e agora? O que é que eu faço? Sai de casa ou não sai de casa? Deixa o marido ou não deixa o marido? Essa decisão não é minha. Você escolheu. Você escolheu o seu marido. Não é o pastor que vai dar o veredito para você. E eu disse de manhã, e vou dizer para os irmãos aqui, que a minha esposa, a pastora Rosália, que está ali,
Todos os meses de setembro a gente realiza aqui uma grande conferência de mulheres. Esse ano todos os congressos da nossa igreja foram suspensos aqui nas outras igrejas devido à pandemia, devido a esse momento que nós estamos vivendo. Era para estarmos às vésperas da conferência, que já estava toda programada para eleitores, cantores, tudo desde o ano passado. Suspendemos tudo. Mas todo ano ela publica uma revista. E na revista das mulheres do ano passado, da Conferência Primavera Mulher do ano passado, eu escrevi um texto lá, um artigo, cujo título estava falando para mulheres: fui violentada pelo meu marido, eu devo denunciá-lo? E aí, disse naquele artigo, não são raros os casos em que mulheres relatam serem vítimas de violência aos seus pastores. E aí eu escrevi: a mulher tem sido agredida, oprimida, violentada, psicologicamente totalmente destruída. E a surpresa maior é que, na maioria das vezes, o marido e a mulher são membros da mesma igreja. Algumas dizem que a situação de maus tratos a que estão submetidas ocorrem há tempos, que é estarrecedor. Como pode uma mulher se submeter a um estado de violência por uma longa data e permanecer em silêncio como se nada tivesse acontecendo? Vivendo uma máscara, vivendo com uma máscara. E você vê às vezes o casal em qualquer lugar, até mesmo na igreja, parece ser um casal de ouro, perfeito, que nunca briga, que nunca discute, lindo, maravilhoso, mas infelizmente é só aparência. Infelizmente é só aparência. E aí a pergunta, escrevi aqui, a pergunta que se faz é: o que é que leva uma mulher a sofrer terrivelmente assim, em absoluto silêncio, sem expor a sua dor? E aí eu dei as respostas, e disse que as respostas são as mais variadas. Mulheres sofrem assim, em absoluto silêncio, por várias razões, a saber: número 1, vergonha ou medo de se expor. Por essa razão, prefere se submeter ao sofrimento a denunciar, a levar o caso para a família, para os pais, para a liderança, pedir ajuda, socorro. Número 2, medo de causar escândalos na família ou na igreja. Número 3, dependência financeira do marido. Pensa, se eu separar, como que eu vou viver? Ele nunca deixou eu trabalhar. Com essa idade no mercado de trabalho, eu já não consigo ser colocada. Não tenho condição de pagar um aluguel, não tenho condição de criar meus filhos. Como que eu vou sobreviver? Aí silencia e se submete a esse estado de sofrimento. Número 4, ameaças do marido. Muitas sofrem, são ameaçadas pelo marido. O homem é um bruto, é um animal. Essa semana, eu não lembro o nome da reportagem, mas na TV Record, a repórter Adriana Araújo relatou um caso daquele senhor que matou aquele artista de televisão, e o pai e a mãe, e a reportagem foi com a namorada, com a filha, né? Com a filha. E esse preso está foragido aí, esse assassino está foragido há muito tempo, e ela contando que desde pequena ela via a mãe dela sofrendo. Ela, enquanto filha, sofria porque o pai era terrivelmente bruto e todos morriam de medo do pai. Aí não denuncia, aí não toma uma posição,
Aí chega na tragédia como chegou. Ameaças, às vezes, faz a mulher sofrer sozinha. E tem o caso ainda das cristãs que se submetem a esse silêncio, mesmo sofrendo terrivelmente, porque tem o temor de estar desobedecendo a Deus. Será que se eu for na delegacia e denunciar meu esposo, será que eu estou desobedecendo a Deus? Será que se eu me separar dele, eu estou desobedecendo a Deus? Tem essa questão também da fé. E a verdade é, irmãos, que muitos são os casos de violência dentro de casa. E muitas são as mulheres, as famílias, os filhos que estão sofrendo em absoluto silêncio. Essa história de violência doméstica veio a ser combatida de forma mais incisiva no Brasil a partir do ano de 2006. Porque lá na década de 80, 90, uma mulher chamada Maria da Penha, ela sofria terrivelmente violência doméstica. E ela não denunciou, ela ficava no silêncio. E ela um dia leva um tiro do seu próprio marido. Tiro que a deixou hospitalizada por vários meses e numa cadeira de rodas. Maria da Penha, ela sai do hospital e assim que sai em cadeira de rodas, o seu marido que tentara matá-la anteriormente com um tiro, ele tenta novamente matá-la, eletrocutada no banheiro da sua casa, totalmente indefesa numa cadeira de rodas. Olha a que ponto chega a violência dentro de casa. Nesse tempo, esse homem, ele é submetido a um processo, e passam-se 20 anos, e esse processo não chega ao fim, esse homem não é punido. O Brasil é denunciado à Organização dos Estados Americanos, por estar sendo omisso numa situação tão grave. O Brasil foi punido diante dessa denúncia. E o Brasil foi obrigado a instituir leis que trouxesse proteção para a mulher e que punisse o agressor. Aí logo em seguida foi aprovado no Congresso Nacional a Lei 11.340, isso no ano de 2006, que prevê punição para agressores domésticos. Falei que o Brasil foi denunciado na OEA, corrigindo, no Comitê Latino-Americano e do Caribe, foi que ele foi denunciado. Eu estou mostrando para os irmãos que a violência doméstica, ela pode levar a tragédias. A violência doméstica, ela pode levar a um caos, a uma destruição total. E que existem muitas pessoas que estão sofrendo terrivelmente nesse tempo de pandemia, devido ao aumento de incidência desse caso. E como o Instituto pesquisou lá atrás e disse que 40% desses casos de violência doméstica estão dentro das igrejas, na igreja como um todo, acredito que agora não deve ser diferente. E aí eu quero dizer para você a palavra de Deus, mais uma vez, para você meditar nessa palavra,
para você guardar essa palavra no seu coração. Porque assim, marido e homem solteiro que está aqui, você que está solteiro, acredito, você vai casar. Eu tenho fé. Você vai casar. E toda pessoa, quando se casa, ela se casa pensando em formar um lar que seja um pedacinho do céu nessa terra. Que não haja guerra, que não haja conflito, que não haja problemas, que seja um lugar de bênçãos. Jamais um casal venha ao altar pensando, nós vamos sair daqui, vamos começar a nossa vida, mas vai ser difícil, vai ser muita guerra, vai ser muito conflito, vai ser muita briga, vai ser muito choro, muitas lágrimas, muita tristeza. Ninguém vem ao altar pensando assim. Você vem ao altar pensando, vou construir minha família, vou ter meus filhos, e vai ser uma bênção. Só que eles vêm ao altar, fazem juras de amor, promessas e mais promessas, votos e mais votos. Falei aqui hoje que os votos antigamente eram aqueles votos tradicionais, né? Os votos que o ministrante, o oficiante da cerimônia fazia. Mas hoje, além de fazer esses, os noivos ainda trazem um caderninho e faz mais votos, mais votos, mais votos e mais votos. Se eles cumprissem com os votos que um dia fizeram no altar, eles não viviam em pé de guerra o dia todo em casa. Prometo ser fiel, prometo amar na tristeza, na alegria, na enfermidade, na saúde. Prometo lhe ser fiel em tudo enquanto viver. Mas muitos estão mentindo no altar. Está falando da boca para fora aqui, diante dos amigos, das testemunhas. Aí vem a infidelidade conjugal, aí vem as traições, aí vem as discussões, aí vem as brigas, aí vem a falta de segurança, a desconfiança. Tudo decorrente da quebra de um voto que um dia foi feito no altar. Prometo-lhe ser fiel em tudo enquanto viver. Você não tem noção do quanto um cônjuge é maltratado quando ele é traído ou quando esse voto de fidelidade é quebrado. O que mais destrói um cônjuge, a alma de um cônjuge, é esse voto de fidelidade ser quebrado. Quebrou o voto de fidelidade, gerou desconfiança. O outro cônjuge não vai confiar nunca mais. Alguns não perdoam jamais. Alguns não esquecem jamais. Passam 20 anos, mas vai estar lançando em rosto, vai estar jogando na cara aquele ato de quebra de infidelidade. O casamento não será mais o mesmo. Se cumprisse com os votos de fidelidade que um dia fizeram no altar, não sofriam, não tinham agressões, não tinha violência doméstica, e o lar era um pedacinho do céu aqui nessa terra. O lar era um pedacinho do céu aqui nessa terra. Maridos, Deus te deu uma companheira, não para ser maltratada, não para ser humilhada, não para você gritar com ela, destratá-la na frente das pessoas. Deus te deu uma mulher, uma companheira jovem. Deus vai te dar uma companheira para ser amada, para ser carregada no colo se necessário, para ser acariciada, para você dar carinho, para você amar, para você cuidar, para você zelar.
ela vai ser a mãe dos seus filhos. Deus não te deu uma esposa e nem vai te dar, moço, uma esposa para você tratá-la com ignorância, com amargura, conforme diz o texto aqui, para você tratá-la com aspereza de palavras. Quantas mulheres estão sofrendo no lar por conta do tratamento bruto de um marido que não consegue ser lapidado? Nós somos o sacerdote da casa. Nós somos o líder espiritual da casa. Nós precisamos ser representantes de Deus ali no nosso lar, maridos. Nós precisamos cuidar da nossa família como representante de Deus ali no nosso lar. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não as irriteis, ou não vos irriteis contra elas. O pior de tudo isso é que, além de você destruir a sua esposa, e outra coisa, muitos cristãos estão cometendo crimes com seus comportamentos dentro de casa. Muitos estão cometendo crimes, porque a lei Maria da Penha, ela protege a mulher de agressões não apenas físicas. Tem muitas que estão sendo agredidas fisicamente, mas muitas estão sendo agredidas com palavras, agredidas psicologicamente, emocionalmente. Elas estão destruídas por tudo que houve do marido. Esses maridos estão sendo, diante da lei, criminosos, estão cometendo crimes no tratamento com a esposa. E do ponto de vista bíblico, estão descumprindo preceitos bíblicos, porque a ordem é amar. Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, nós temos que amar, e quem ama, sofre, porque aqui está dizendo, o amor sofre o dano, porque aqui está dizendo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. E quem ama não agride, quem ama não maltrata, quem ama cuida, quem ama tem zelo pela pessoa amada. Quem ama tem prazer de estar do lado da pessoa amada. Quem ama não trai, não quebra voto de fidelidade. Quem ama, na hora da tristeza está junto, na hora da alegria está junto. Quem ama na hora da doença está junto na hora da saúde. Quem ama está junto em todo o tempo. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E a gente fica muito preocupado. Com pessoas que um dia levantaram as suas mãos, aceitaram a Jesus, batizou-se, participa da Santa Ceia, mas age como uma pessoa que nunca aceitou Jesus. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que mudar de vida. Se esse evangelho não muda as pessoas, acredito que essas pessoas ainda não aceitaram esse evangelho.
A Bíblia diz, Coríntios 5,17, eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Esse negócio de vir para Cristo, estar numa igreja, ter uma Bíblia debaixo do braço, mas continuar sendo ou tendo as atitudes do velho homem, está tudo errado. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever os seus comportamentos, você precisa moldar o seu caráter, porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Todo o mundo, inclusive a nossa família que está à nossa volta, tem que olhar para nós e em nós tem que refletir o caráter de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Sacrificialmente, ao ponto de dar a sua própria vida pela igreja. E é nesse nível que nós temos que amar as nossas esposas, sacrificialmente, a ponto de, se necessário for, dar vida por elas. Como é que nós estamos sendo como maridos? Qual a nota que você dá para você como marido? Não precisa de falar não, mas pontua aí na mente. Mensura aí na mente. Qual a nota que você dá como marido? Qual a nota que você se dá como marido? Tenho certeza que as esposas que estão aqui já mentalmente já atribuiu a nota para o marido. Será que essa nota que você atribuiu para você aí seria a mesma nota que sua esposa atribuiria para você? Estamos refletindo o caráter de Cristo em nós? Ou as pessoas, inclusive as que estão à nossa volta, nossos filhos, nossas esposas, elas estão olhando para a gente e estão vendo o velho homem, aquele pecador, ignorante, bruto, aquele animal? Ou elas estão olhando para nós e vendo Cristo em nós? Como que as pessoas estão vendo você? Como um novo homem ou como um velho homem? Como que sua esposa está vendo você? Como que sua namorada está vendo você? Como que sua futura esposa está vendo você? Isso é de se pensar, né? É reflexão, é para a gente digerir isso aqui mesmo. É para a gente voltar para casa melhor do que a gente chegou aqui hoje. Qual a nota que o seu filho ou a sua filha dá para você enquanto esposo? Ele é filho, mas ele vê como que é o seu tratamento com sua mulher. Qual a nota que o seu filho dá para você enquanto esposo da mãe dele? Queridos, além de você destruir a mãe, a mulher, aquela que Deus te deu, tem uma outra situação tremenda que a gente tem que se atentar, que é o fato de o nosso comportamento influenciar nos nossos filhos que estão conosco ali todos os dias. Você sabia que tudo que o seu filho vê, tudo que ele vir, né? Ele vai copiar. O filho quer ser igual ao pai. O filho, ele age naturalmente como o pai. O comportamento do filho, na maioria das vezes, é igual ao pai. E hoje eu disse aqui que o que você faz hoje é fator determinante para o seu filho amanhã. Determinante para o sucesso ou para o fracasso do seu filho. Você acha que se o seu filho assiste você brigando com sua esposa todos os dias, será que o seu filho, quando casar, vai ser carinhoso com a esposa? Tem as exceções. Estou falando da regra geral. A regra geral é:
a maneira como o seu filho vê você procedendo com a mãe dele, muito provavelmente vai ser a maneira como ele procederá com a futura esposa dele. Você precisa ter cuidado com seus filhos, com suas atitudes no lar. Paulo aqui escrevendo para a igreja de Colossos, ele está dando instruções domésticas, e ele está falando para esposas, e ele está falando para esposos, e ele está falando para filhos. Vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. Qual o testemunho, qual o exemplo que você está dando para os seus filhos? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos nesse quesito? Olha, o diabo ele quer destruir os seus filhos. Ele quer destruir os nossos filhos, ele quer destruir as nossas famílias. Isso é uma realidade, a gente sabe disso. E o diabo tem as suas estratégias, as suas maneiras sutis de proceder para alcançar esse intento dele. Então, queridos, é uma realidade. O diabo quer destruir os nossos filhos. E nós, enquanto pais, temos uma responsabilidade sem medida, enorme. A gente não pode fugir dessa realidade. A gente tem que fazer alguma coisa. A maioria de filhos hoje, que estão caminhando para uma vida errada, muitos, é por conta que vive numa família desestruturada, que vive em pé de guerra o tempo todo. Os presídios, as penitenciárias estão lotadas. E grande parte dos detentos são filhos de pais crentes. Olha, pais, e aí me refiro a mãe, pai e mãe, seus filhos precisam de você, de vocês. O que você pode fazer pelo seu filho hoje? A maior necessidade que um filho tem é de ser amado. Como disse uma das maiores autoridades sobre família, num livro, 7 necessidades básicas da criança. A hora de amar é agora. Amanhã pode ser tarde demais para balançar a rede do neném, ou para balançar o neném, porque ele cresce. Amanhã um pequenino não estará mais fazendo perguntas. Amanhã o escolar não precisará mais da sua ajuda, como hoje nesse tempo de pandemia em teleaula. Tampouco ele trará para casa seus amigos de escola e da vizinhança para participarem das diversões da família. Amanhã o adolescente já terá feito importantes decisões, importantes escolhas, e não sentirá mais necessidade da proximidade pela qual ele anseia, a qual podemos lidar agora. E amanhã teremos a intimidade ou o distanciamento de nosso filho, dependendo de como usamos agora o tempo com ele. Quero falar só isso aqui, para voltar para a Bíblia aqui. Neste livro, 7 necessidades básicas da criança, tem 7 princípios. E tem princípios de como amar o filho. E o primeiro princípio que tem nesse livro é: qual o primeiro princípio sobre amar o filho? Ser modelo para ele, como esposo, ou como marido, e como esposa. O primeiro princípio sobre como amar o filho é ser exemplo para ele como marido e como esposa. Primeiro princípio. Não vou falar do 7, que tem que voltar aqui. Mas te pergunto, que exemplo você tem dado para o seu filho? Que exemplo você tem dado para sua filha, pai e mãe? Que testemunho eles têm de vocês? Olha, é inacreditável,
Mas uma das maiores necessidades do filho é ter segurança de que pai e mãe se amam. Presta atenção. Uma das maiores necessidades de um filho pequenino é ter segurança de que seus pais se amam. Pergunto ao pai: você tem demonstrado para o seu filho, por meio de suas atitudes, que ama o seu cônjuge? Se a criança vê que o pai está se separando, ele fica todo inseguro, ele chora, ele sofre. Pai ou mãe falar na frente do filho que vai se separar, é dar um golpe nessa criança. Ela vai se sentir insegura, meu pai vai embora, minha mãe vai embora, eu vou ficar sozinho, vou ficar sem pai, vou ficar sem mãe. A maior necessidade que um filho tem é de ter segurança de que os pais se amam, de que vão continuar junto com ele. Seus filhos têm ouvido você dizer para o seu cônjuge: meu amor, eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge: eu te amo? Estou apaixonado ou apaixonada por você. Qual foi a última vez que você deu um bom exemplo para o seu filho nesse quesito? Queridos, vivemos num mundo cheio de infidelidades, adultérios, separações e divórcios. Nossos filhos crescem dentro do lar muito inseguros. A melhor maneira de você amar seu filho é amar o seu cônjuge. A melhor maneira de você amar o seu filho é amar o seu cônjuge. Isso vai causar um impacto incrível na vida do seu filho. A maior ou a melhor maneira de você amar o seu filho é amando o seu cônjuge. Esse é o primeiro princípio. Mas eu quero voltar aqui, queridos, porque tudo que eu estou falando para os irmãos não é novidade alguma. Nada disso é novo, isso é antigo, isso é velho, mas tem que ser repetido. E eu disse, Tiago, capítulo 1, vai dizer: não sede ouvintes esquecidos da palavra, mas sede cumpridores da palavra. O problema é que você sabe a palavra, você conhece a palavra, você sabe a regra do jogo, mas você não obedece a palavra, você não cumpre a palavra, e por essa razão seu casamento não vai bem, por essa razão a sua família não vai bem, por essa razão há tanta violência doméstica em nossos dias, inclusive no meio da igreja. Olha, sede cumpridores da palavra, Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir e não cumprir é perda de tempo. Ouvir a palavra de Deus e não obedecer é perda de tempo. Ouvir a palavra e não praticar é perda de tempo. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes esquecidos, enganando-vos a vós mesmos. Mateus 7,14. Mateus 7,14. A Bíblia vai dizer: aquele que escuta estas minhas palavras que estão aqui hoje sendo ministradas, porque o que está falando aqui hoje é palavra de Deus. Olha só. Aqueles que escutam essas minhas palavras e as pratica, olha onde está o segredo, está na prática. Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha onde está o segredo, em praticar. Aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente.
que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que pratica. Aquele que pratica. Jesus está ensinando, ele está concluindo o Sermão do Monte nesse texto que eu estou falando. Ele está concluindo o Sermão do Monte e ele está falando sobre dois fundamentos: o fundamento rocha e o fundamento areia. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato ou imprudente. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Onde está o segredo? Está na prática da palavra de Deus. Está na prática. Se praticarmos o que está escrito aqui, irmãos, isso aqui é vida, isso aqui é a palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é a palavra de Deus. Essa palavra não muda. Salmo 119, versículo 89 fala: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra nos céus. Aqui em Mateus vai dizer: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é a palavra de Deus. Podemos crer, podemos obedecer, podemos cumprir. E se formos praticantes dessa palavra, ouvintes não esquecidos, mas ouvintes cumpridores da palavra, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Em tudo nós seremos bem-sucedidos. Então Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, o que não cumpre a palavra é comparado ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, deram contra aquela casa com ímpeto, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Onde está edificada a sua casa? Você é apenas um ouvinte esquecido ou um ouvinte praticante? Você é cumpridor ou apenas observador da lei? Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Se nós observarmos os mandamentos do Senhor, nós vamos ter um lar abençoado. Porque a bênção já está determinada sobre a sua vida. A promessa já está feita. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Deus chama Abraão e diz: Abraão, ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Versículo 2 de Gênesis 12. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão,
serão benditas todas as famílias da terra. Nós já temos a promessa da bênção para a nossa família. Eu já tenho a promessa. A promessa já foi liberada, a palavra já foi liberada, a sua casa, a sua família, o seu lar é uma bênção, é para ser uma bênção. Mas se você não observar qualquer ensinamento aqui da palavra de Deus, você vai estar colocando a sua casa em risco. É como se você estivesse construindo a sua casa sobre areia. Virão as chuvas, virão os ventos fortes, virão os vendavais, virão as tempestades, virão os tsunamis. E se você não tiver firmado, construído a sua casa na rocha, ela vai desabar. Se é seu lar, se é sua família, se o seu casamento não tiver firmado na rocha que é Cristo, ele vai desabar, ele vai ser destruído. Por isso, aquele que pratica, aquele que ouve e pratica essas minhas palavras, será comparado ao homem prudente. Peço a Deus que saia por essas portas aqui, ao final desse culto, pessoas prudentes, pessoas que ouvem essa palavra e que guardam essa palavra e que obedecem essa palavra, porque o Senhor compara esse homem que pratica a sua palavra àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar a jovem a sua vida sentimental e quer lhe dar um lar, uma família, filhos prósperos e abençoados. Mas sejam ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Sede ouvintes que pratica aquilo que ouve, incondicionalmente, porque a palavra de Deus não tem condições. Isso aqui é para ser obedecido incondicionalmente, incondicionalmente. A palavra de Deus, ela não é meio palavra de Deus. Aqui nós temos que obedecer incondicionalmente, a despeito de qualquer outra opinião, lei ou vontade alheia. Vamos obedecer a palavra de Deus. E tenhamos certeza que nós seremos bem-sucedidos nisso. Nós seremos bem-sucedidos nessa situação. Essa questão de violência doméstica, ela é tão grave, é tão crítica, que como vocês viram, essa semana o Ministério ou a Polícia Civil de Rio de Janeiro concluiu um inquérito do caso Flor de Lis, que segundo o inquérito, ela é mandante do crime do seu próprio marido. Detalhe, tratavam-se de dois pastores. Tratavam-se de dois pastores, tratava-se de pessoas que dirigiam uma igreja e estavam à frente de um grande rebanho no Rio de Janeiro. Mas essas violências, se não tratadas, essas violências, essas mulheres que sofrem no silêncio, ali foi o inverso, né? Mas esse cônjuge que sofre no silêncio, ele não deve sofrer no silêncio. Deve procurar ajuda. Porque muitos vêm procurar ajuda às vezes depois que o leite está derramado. Depois que o leite derrama, não tem mais como ajudar. Pega um copo de leite, derrama na terra. Tente juntar aquele leite e devolvê-lo para o copo. Depois que o leite derrama, não tem mais jeito. Está sofrendo dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda. Não sofra no silêncio. Você tem um pastor, você tem família, nem todos têm, mas sempre você vai ter alguém
a quem você possa pedir ajuda. Porque se você viver sofrendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 10 anos, pode chegar a hora de ter uma fatalidade. Nós precisamos entender que se a gente for ouvinte praticante, nós seremos bem-sucedidos. Se nós praticarmos o que aqui está escrito. Maridos, não trateis as vossas mulheres com aspereza de palavras, com ignorância, com amargura de alma. Se vocês cumprirem isso, o casamento de vocês já vai mudar da água para o vinho. Já vai mudar radicalmente. Se vocês cumprirem então somente isso. Depois eu quero dar continuidade nesses ensinamentos. Quem sabe na próxima ministração a gente fale do versículo 1. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos no Senhor. Porque isso é muito importante. Hoje existem os movimentos feministas que lutam pelos seus direitos, alguns até legítimos, mas alguns desse movimento têm dito que no lar a mulher tem que ser igual ao marido, e no lar, biblicamente falando, não é para ser assim. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, a mulher é a sua auxiliadora, a sua adjutora, a sua companheira. E tem muitos lares que estão se destruindo porque as mulheres estão assumindo o papel de cabeça. Está tudo errado do ponto de vista bíblico. Está tudo errado. Muitas pessoas confundem essa palavra submissão como uma submissão cega. E a gente pode ensinar isso para os irmãos. Porque o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja não tem dificuldade nenhuma de ter uma esposa submissa assim. Se o marido ama como Cristo amou a igreja, nenhuma mulher vai ter dificuldade de ser submissa a ele. Muitas das vezes, porque quem ama cuida, quem ama zela, não é verdade? Quem ama é fiel. Agora muitos maridos não cuidam, transferem a responsabilidade do trabalho, por exemplo, para a mulher, e ele fica em casa o dia todo deitado no sofá com o controle remoto na mão. Inversão de papéis. Está errado. Essa mulher vai mandar e desmandar mesmo. Mas a gente vai falar desses assuntos depois. Espero ter contribuído para o crescimento de todos nós e a compreensão de que se a gente praticar aquilo que a gente já sabe, nada novo, não falei nada novo para os irmãos. Se a gente praticar aquilo que a gente já sabe, está aqui na Bíblia, nossa casa vai ser diferente, nosso lar vai ser diferente. Vamos ficar de pé. Nosso lar vai ser diferente, nosso casamento vai ser diferente, nossa relação com os filhos vai ser diferente, tudo vai ser uma bênção. Se a gente cumprir, basta cumprir. Basta cumprir, nada diferente disso. Eu quero saber quanto o Ministério de Louvor já está adorando ao Senhor. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra vinda do céu para o seu coração, quer fazer parte dessa família Oceano da Graça. Nós aqui somos uma família. Nós aqui somos irmãos, amigos, família. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para que você ouvisse essa palavra. Sede cumpridor da palavra e você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você puser à sua mão. A direção hoje estava voltado para a família, para deveres domésticos. Mas se você observar essa palavra no seu sentido completo, pleno, você vai ser muito bem sucedido em toda a sua vida. A Bíblia diz em João 14,6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Para chegarmos a Jesus, nós temos que reconhecê-lo como Salvador da nossa vida pessoal. Se nós quisermos chegar a Jesus, nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar na nossa vida. E isso está escrito aqui. Se você quiser obedecer, se você quiser cumprir, se você quiser praticar, você vai ser bem-sucedido na sua vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos prometeu que um dia nos levaria para que onde Ele esteja, nós estejamos também. João 14:2, não se turbe, diante, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós temos um lar no céu, nós temos uma casa, nós temos uma morada no céu do lado de Jesus. E o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele onde Ele está. Para que nós estejamos com Ele é necessário que nós o reconheçamos como Salvador da nossa vida. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está distante da presença de Deus e você quer renovar uma aliança com Deus nessa noite. Saia de onde você está, venha aqui à frente, porque eu quero orar por você e a sua vida vai mudar, e Jesus vai transformar a sua vida, e Jesus vai fazer de você, Jesus vai fazer de você uma criatura nova. Jesus vai fazer de você uma criatura nova. Tem uma morada no céu nos aguardando, mas o acesso a ela só se dá por meio de Jesus Cristo. E Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Jesus quer trazer descanso para você nessa noite. Jesus quer trazer descanso para a sua alma. Esse fardo pesado, esse jugo pesado, Jesus quer aliviá-lo de sobre ti nessa noite. Tome a decisão, venha a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer receber Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Se tem, vem à frente. Faça como este homem, como este jovem, que ele decide estar com Cristo. E eu afirmo para ele, a vida dele a partir de hoje vai ser diferente para melhor. Lutas poderão até vir, mas Jesus vai passar com ele na luta e ele vai vencer. Uma coisa é você estar em alto mar e o vento trazer um naufrágio ali sobre o navio. Uma coisa é você estar assim sem Cristo. Mas se Cristo estiver no barco, meu amigo, ele não vai afundar. Então a luta pode vir, o problema pode vir, a dificuldade pode vir, mas Jesus estando no barco, você vai vencer, você não vai naufragar. Ele vai segurar na sua mão e, se necessário for, você vai andar sobre as águas, porque Ele vai te socorrer. Pastor Melquisedeque, aleluia. Nós vamos orar agradecendo a Deus nesta hora. O nome dele, Marcos. Maurício, Deus te abençoe, Maurício. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica firme em Jesus, Ele vai te ajudar a vencer. Ora aqui, pastor Melquisedeque, por ele. Despeça a igreja com a bênção apostólica.